Olá, eu sou a Samara Satico e essa é a aula de número 1 do curso de Pintura em Tela das Oficinas Culturais 2020 da Secretaria Municipal de Cultura de Franco da Rocha. Estão todos preparados para a primeira aula de pintura? Bora pintar? Então, bora! Antes da gente iniciar os nossos exercícios, vou falar um pouco sobre pontos importantes. Eu separei aí alguns tópicos, dar uma introdução aí no nosso curso. Eu pedi na lista de material tela, tinta, pincel, e alguns outros materiais. Para quem está achando que logo nessa nossa primeira aula a gente vai pintar uma tela, fazer uma linda paisagem, ou um animal, ou um retrato, estão totalmente enganados. A gente não vai pintar nenhuma tela nessas primeiras aulas. Por quê? Porque o formato do curso eu não vou passar para vocês o passo a passo de como pintar uma paisagem, ou um animal, enfim. Não. Inicialmente a gente vai fazer exercícios para que vocês tenham suporte e saibam usar as ferramentas para que futuramente vocês consigam pintar o que vocês quiserem. Tá ok? Então, nessas primeiras aulas vão ser apenas exercícios. Exatamente por isso que eu pedi para vocês comprarem só as cores preto e branco, porque são cores suficientes para a gente poder estudar valores tonais e a partir desses estudos de valores tonais a gente desenvolver a habilidade de como usar o pincel, a gente conseguir criar uma intimidade maior sobre o pincel. O pincel eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre coisas importantes do pincel, ok? Nesse primeiro momento, o importante é vocês saberem isso. Próximo tópico importante é sobre o ambiente que vocês vão estar usando aí na casa de vocês para poder pintar. O nosso curso, ele seria realizado na sala de artes da Secretaria de Cultura. Não é uma sala com ventilador, tem janelas, ela é adaptada para esse tipo de atividade. Diferente das nossas casas, das casas de vocês. Então, a gente vai ter que buscar por alternativas, adaptações para que a gente consiga aí usar o nosso espaço aí da nossa casa. O que é importante aí vocês se preocuparem? Em tentar não sujar o ambiente que vocês vão usar. Por isso que eu pedi esse produtinho aqui, esse material. Todo mundo conhece, ele é um filme PVC, é um filme plástico. Ele é muito usado na cozinha para poder embalar alimento. Ele é maravilhoso para a gente conseguir manter o nosso ambiente limpo e higienizado, porque ele é meio que descartável. A gente consegue pôr em cima da nossa mesa, esticar bonitinho, usar as nossas tintas em cima desse plástico sem se preocupar, porque não vai sujar a mesa, e aí quando eu terminar eu posso tirar o plástico e descartar ele no lixo. Extremamente simples e prático. E é um produto barato. Outra coisa importante sobre o ambiente, além de se preocupar em não sujar ali a mesa, o local que você vai usar, procura escolher um local arejado, com janelas, porta, enfim, liga o ventilador. Porque assim, pessoal, a tinta óleo, ela tem um cheiro um pouco forte. Não a tinta em si, mas os produtos que a gente vai usar junto com a tinta óleo, ele tem um cheiro um pouco forte. E ele é, de certa forma, ele é tóxico, tá vendo? Ó. Você não pode ficar inalando o cheiro dele. Então é por isso que é importante que vocês deixem tudo aberto. Se puder ligar o ventilador, liga o ventilador. E uma outra questão, procurem também que esse local seja iluminado, tá bom? Para vocês conseguirem enxergar direitinho aí o que vocês estão fazendo. Vamos falar um pouco agora sobre os pincéis.
O pincel é a principal ferramenta que a gente vai usar para pintar em tela. Existem vários tipos de pincéis, com vários tamanhos, vários formatos, várias marcas, vários tipos de pelo. O que eu pedi para vocês são um dos mais usados, que é o de pelo de Marta, né? Marta é um animal, para quem não sabe, é um animalzinho. Existe também os pincéis com pelo de pônei, enfim. Pelo de Marta são os mais conhecidos aí na área de pintura em tela. Quem não conseguiu achar o pelo de Marta, pode ser o sintético. A diferença do pelo de Marta com o sintético é que o pelo de Marta é um pelo natural, é um pelo de animal, tá certo? Então, ele funciona basicamente igual a do nosso. Ele é uma cerda dele, assim, um fiozinho, é um fiozinho e tem a cutícula, né? O cabelo tem a cutícula. E essas cutículas, se a gente observar microscopicamente, são várias coisinhas assim. E isso é o que vai reter também todo o líquido que pegar nele, né? Diferente do sintético, que ele é liso. Ou seja, o pincel com pelo animal, com pelo natural, ele vai pegar uma quantidade maior de tinta nele, em relação ao pelo sintético. Em relação ao formato, eu pedi para vocês pincel chato e o pincel filete redondo, que é esse fininho aqui. Vocês conseguem ver? Ele é redondo. Qual a diferença do redondo e do chato? O chato, ele é amassadinho aqui na virola dele. Essa parte aqui, ó, que segura o pelo da madeira, tem esse nome. A diferença do pincel chato e do pincel redondo é que o chato, ele tem essa parte da virola amassadinha. Isso faz com que o pincel, você consiga espalhar melhor a tinta. Tá ok? O redondo, o que eu pedi para vocês é o filete, né? Mas existe o redondo em numeração, que seria esse aqui, ó. Tá vendo que ele é redondo, ele não tem a partezinha achatada. Qual a diferença do redondo para o chato? Também tem muito a ver com a quantidade de tinta que ele consegue reter, tá ok? O formato do pincel, existe um mito, aquele mito de que cada pincel, cada formato de pincel vai te dar um formato diferente de pincelada e tal. Por uma pintura de padrão, sabe aquelas rosas que eles dão só uma pincelada para dar o formato da pétala? O que no nosso caso não vai ser esse tipo de pintura, porque a gente tem um embasamento da pintura clássica, da pintura naturalista, de tentar pintar de forma mais realista. O principal motivo pelo pincel ter um formato diferente não é para dar um formato da pincelada diferente, mas sim para ele conseguir reter uma quantidade maior ou menor de tinta e eu conseguir ou espalhar mais a tinta na minha tela ou armazenar e depositar a maior quantidade de tinta na minha tela. Esse pincel, ele consegue reter mais tinta entre as cerdas dele. Então, quando eu for usar ele na minha tela, eu vou conseguir depositar uma quantidade maior de tinta na minha tela. Já o chato, ele armazena, ele retém uma quantidade menor de tinta, porque ele tem esse formato achatado. Ou seja, na minha tela, ele não vai me servir para eu depositar a maior quantidade de tinta na minha tela, mas sim de espalhar. Quanto às tintas, a tinta que a gente vai usar é a tinta a óleo. A tinta a óleo, diferente da tinta acrílica, é que a tinta a óleo, ela precisa de certos produtos para se diluírem. Agora, a tinta acrílica, ela é a base de água, então ela se dilui na água. Se não conseguir comprar esse produto, que é o diluente inodoro, pode sim limpar o pincel com detergente.
Só que tem que estar ciente de que limpar o pincel sujo de tinta óleo com detergente numa pia ou num tanque, tem que ter muito cuidado para não fazer a lambequeira. Vamos falar agora sobre o óleo de linhaça. O óleo de linhaça ele é usado também para diluir a tinta, e diferente desse aqui, ó, esse se eu diluir a tinta com esse produto, eu vou perder o brilho que a tinta óleo tem. Agora, se eu diluir a tinta óleo com o óleo de linhaça, eu vou manter a textura oleosa que a tinta óleo oferece pra gente, ok? Vamos agora para o nosso primeiro exercício. Esse exercício, qual é o objetivo desse primeiro exercício? A gente conseguir entender como a textura da tinta óleo vai funcionar sobre a nossa superfície, qual vai ser a melhor forma de eu usar o pincel em relação à tinta. Quanto mais eu apertar o pincel, eu vou ter um depósito de tinta na tela. Quanto mais leve for, eu vou ter uma outra quantidade de tinta depositada na tela. Basicamente, igual usar um lápis para desenhar. Se eu uso muito forte, eu tenho um resultado. Se eu uso um lápis com mais leveza, eu tenho outro resultado. Eu vou iniciar a minha gradação de cor, de tom.
Daí vocês perceberam que eu tô pegando o branco em apenas um lado do pincel, o outro ainda tá preto, tá vendo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, ó. Tô usando o mesmo lado do pincel, porque se eu virar, eu vou acabar tingindo de preto. Essa é uma outra percepção que vocês precisam ter, tá? Uma outra coisa importante é o quê? Eu fiz essa troca do preto pro branco, para ele ir fazendo essa transição, sem precisar limpar o meu pincel. Vocês notaram? Por quê? Porque eu tive a noção de que o pouco da tinta preta que estava no pincel, ao ser misturado com o branco, ele ia ficar com o cinza que eu preciso para fazer essa transição, ok? São coisas que, com o hábito, vocês vão pegar aí, ok? Mas isso só vai ser possível se vocês treinarem bastante. Quanto mais praticar, melhor vai ser o conhecimento de vocês em relação ao material que vocês estão usando. Vocês estão conseguindo ver aí? O que eu vou fazer? Eu vou aqui limpar meu pincel. Tô usando só um papel toalha, vocês podem usar um tecido. Vocês podem também usar o EcoSolve, o diluente. Vocês perceberam como ele tira a tinta do pincel rapidinho, ó? Olha só. Seco. Venho aqui na parte branca. E aí eu vou usar um branco mais puro. E aí eu venho aqui. E faço essa junção do cinza pro branco, ó. De forma que o preenchimento seja satisfatório, de eu não conseguir ver o fundo, né? Porque o plástico, ele é transparente, então, se não ficar tinta no local que eu coloquei, eu vou conseguir enxergar o fundo, né? Então, eu não quero isso. Então, um dos objetivos desse exercício é esse. Eu consegui manter a tinta que eu depositei no local que eu depositei ela, tá? E aí eu fiz o meu degradê, vocês conseguem enxergar aí? Então é isso, pessoal. O primeiro exercício é esse. Objetivo: conseguir manter a mesma quantidade de tinta que eu deposito no mesmo local, porque se eu passar o pincel muitas vezes ou muito forte, eu acabo tirando a tinta do local. Fazer essa transição do preto pro branco ou do branco pro preto, vocês podem começar pelo branco também, tá ok? Só lembrando que no final, para eu ter uma cor límpida, eu tive que limpar o pincel para eu poder usar a tinta límpida, ok? Do preto, se fosse ao contrário, seria a mesma coisa. Chegaria aqui, limparia o pincel para poder usar o preto o mais puro possível, tá ok? Bom, vamos agora para a nossa segunda etapa desse exercício. Eu tenho aqui agora, eu vou usar a capa de um álbum de
desses assim, sabe? Pode ser qualquer papelão, pessoal, qualquer tipo de papel. Papelão de cara de sapato, eu vou voltar a falar. Qualquer tipo de papelão, menos folha de sulfite e cartolina. Por quê? Porque eles não suportam a umidade da tinta. Vai acabar enrugando, vai acabar rasgando, você não vai conseguir fazer esse exercício. Então vamos lá. Vou usar o meu mesmo pincel, de preferência limpo. Limpem aí o pincel. Mesma coisa, imagine o retângulo. Eu vou percorrer o retângulo fazendo essa gradação de cor, tá? E vou prestar atenção, muita atenção, na hora que eu estiver preenchendo essa superfície com a minha tinta. Essa superfície, diferente da plástica, ela é altamente absortiva, ou seja, vou fazer aqui para vocês. Vou pegar aqui a minha tinta e vou colocar ela aqui, ó. Olha só a diferença. Vocês vão sentir a diferença do deslizar do pincel no papel, nessa superfície de alta absorção. Olhem só. Vocês perceberam que aqui eu usei muito menos tinta e eu não tive falhas. Por quê? Porque ela é altamente absortiva. Absortiva. Só que em contraponto a esse ponto positivo de eu não ter a preocupação de a tinta acabar saindo do local que eu coloquei ela, vocês vão ver agora na hora que eu for fazer essa mistura com o branco, para dar o cinza. Vocês vão ver, ó, vão notar que o branco ele não tá se misturando tanto quanto estava se misturando na superfície lisa. Por quê? Porque a tinta que estava aqui, ela já está toda absorvida no papel. Então, eu vou ter que trazer mais preto junto com o branco para eu poder fazer essa mistura. Olhem só o quão mais difícil, não difícil, mas diferente do que vocês acabaram se acostumando do primeiro exercício, que era com a superfície lisa. Eu não vou falar muito a respeito, não vou explicar muito sobre esse processo aqui, ó, para que vocês consigam sentir durante a execução desse exercício e consigam perceber sozinhos a diferença que é de pintar numa superfície mais lisa e numa mais áspera. O que demanda? Se eu tenho que apertar mais meu pincel, se eu tenho que carregar mais de tinta. Qual é a textura? É essa percepção que eu quero que vocês tenham.
Tá ok? Então, o exercício de hoje é esse. Quero que vocês experimentem pintar em superfície lisa e em superfície desculpa, eu quero que vocês vejam essa diferença em pintar numa superfície que adere à tinta, que no caso é essa, é o papel, e na que não adere, que no caso é o plástico. Eu quero que vocês sintam essa diferença, não só numa diferença visual, no aspecto da pintura, mas eu quero que vocês consigam sentir a diferença que vocês precisam ter na hora de fazer um movimento com o pincel, na quantidade de tinta, ok? A gente consegue fazer isso até mesmo aqui, ó, para poder ter uma comparação mais próxima uma da outra, ó. Aqui eu tenho uma superfície lisa, plástica, de 0 absorção, né? E aqui eu tenho um de alta absorção. Posso vir aqui, ó, com a mesma cor. Vou vir com preto para ficar melhor para vocês enxergarem. O movimento que eu uso no pincel, a quantidade de tinta que eu preciso para que se cubra totalmente o espaço, sem eu conseguir enxergar a transparência e o que tá embaixo. Olhem só. Se eu passo uma primeira vez, ó, e muito forte, apertando o pincel, olha a força que eu tô usando no pincel, ó. Ele praticamente coloca a tinta e, ao mesmo tempo, acaba tirando. Então, eu tenho que vir com o pincel mais suave, mais leve, sem apertar ele, entenderam? Para eu conseguir ter um preenchimento total desse espaço. Agora, já aqui, eu vou tentar tirar o excesso do preto aqui, ó. Tem um pouco preto aqui no meu pincel. O fato de eu vir aqui e já fizer isso, ó, olha só como ele já preenche todo o espaço, porque o papel ele absorve. Então, assim, eu não quero que vocês apenas percebam essas diferenças. Eu quero que vocês percebam a diferença durante o movimento do pincel, se ele tem que estar com mais tinta ou menos tinta, e eu quero que vocês gravem essa percepção na cabeça de vocês, ok? Então, para que isso ocorra, eu vou pedir para que vocês façam isso aqui, pelo menos umas 2, 3, 4, 5 vezes, enfim, a quantidade de vezes suficiente para que vocês consigam criar uma intimidade com o pincel, para vocês saberem o momento certo de apertar ele, o momento certo de colocar mais tinta, ok? Entenderam? Então a aula de hoje é essa, é basicamente essa.